Boa tarde a todos, bem-vindos a essa oficina de iluminação de shows ao vivo. Eu sou a Grisel Piglen, sou iluminadora uruguaia, moro aqui em São Paulo desde 2008. Sou formada em desenho gráfico, em desenho teatral. Fiz também um curso em Madrid para técnicos do espetáculo ao vivo. Estudei com o mestre Serrone no espaço cenográfico e acabei me formando na iluminação aqui no Brasil. E hoje venho aqui para conversar com vocês sobre a iluminação para shows ao vivo. Para organizar essa oficina, que temos mais ou menos uma hora, dividi em 4 partes. As primeiras 2 para falar sobre iluminação para shows em casas fechadas, ou seja, teatros, auditórios, onde a gente tem um controle da atmosfera, da luz, e a segunda parte para falar sobre shows em arenas e lugares ao ar livre. Depois, para falar um pouco sobre o que acontece com a luz quando a gente tem projeção frontal, projeção multimídia, e o que acontece quando a gente tem painel de LED, tá bom? Então, depois desse breve currículo, vou dar início a compartilhar a minha tela. E aí eu vou ir falando com vocês e vamos ver o que dá. Ok, espero que esteja tudo certo e a gente esteja vendo o compartilhamento da minha tela. Então, uma das coisas que eu acho importantes é pensar que quando a gente está num lugar controlado, como pode ser no teatro, a gente tem algo que é fundamental para a luz, que é conseguir o blackout. Quando a gente vai para uma arena, para um festival ao ar livre, a gente não tem essa condição. E não somente não temos essa condição, quanto a gente tem a dificuldade de lidar com o movimento do Sol. Na verdade é da Terra, mas enfim, para a gente é o Sol que se mexe. Isso implica um ofuscamento, implica em que a gente não vê a luz dos refletores. Então, são uma série de questões para as quais a gente treina muito durante os nossos shows e vai aprendendo maneiras de lidar com tudo isso. Hoje em dia também temos mesas de luz que nos permitem gravar com antecedência, chegar no local do show, colocar um pendrive e simplesmente adaptar essa planta que está montada no nosso show. Então, antes que nada, gostaria de falar sobre... muitas vezes, acho que a primeira coisa que eu aprendi quando comecei a fazer shows era que a gente tinha muita luz e naquela ansiedade toda, acostumávamos a colocar tudo. Pá! Né? Até que Guilherme Bonfante, que é um mestre na minha vida, Guilherme Bonfante, Marisa Ventivenha, Milo Martins, fui aprendendo com eles a que, assim como no teatro a gente cria uma dramaturgia da luz, a gente cria também uma dramaturgia para cada música. E que não necessariamente a gente precisa colocar tudo na primeira música e tudo no primeiro segundo. Sendo que a gente vai criando a luz junto com os músicos, quem que entra primeiro, quem que toca o primeiro acorde, quais são os momentos
mais ápices da música, que momentos requerem de isolar o cantante, né, do resto da banda. Ou então deixar todo mundo no escuro e ser algo muito mais sensorial e as luzes tomarem conta. Então, aí tem toda uma questão de interpretação que é muito subjetivo, né? O lighting designer interpreta a música e ele vai gravar e vai criar uma planta de luzes, um desenho de luzes, de acordo com o que ele quer, o que ele gosta, né? Eu trabalho com vários artistas, com Felipe Cato, com Thier, Xenia França, Malu Magalhães, Verônica Ferriani, são vários. E tem algo, por exemplo, que todos eles não gostam tanto da cor verde, por exemplo. Eu também, pessoalmente, não gosto da cor verde. A menos de que necessariamente, sim, porque é um mescal, porque tem tem uma onda que se faz necessário. Mas é interessante a conversa com o artista para a gente saber o que está criando, qual que é esse desenho. E o desenho não é somente o desenho de colocar luzes numa planta. Não, acho que o desenho tem a ver com uma espacialidade, entender o espaço, entender essa caixa preta, ou entender uma estrutura de box truss e entender que então tenho diferentes quantidades e tipos de móveis que vão me dar resultados diferentes de luzes. Mas, sobretudo, quando a gente está numa caixa preta, a espacialidade, o pé direito, ou a largura do palco, ou se a banda é menor ou é maior, isso se transforma em possibilidades do claro-escuro, da sombra, do movimento. O próprio músico, quando tem haze e tem uma luz por trás, quando ele se mexe, os fachos de luzes, quando são fixos, também tendem a se mexer. E, por outra parte, tem a questão da visibilidade, né? A gente não vê igual quando está sentado na primeira poltrona do que quando a gente está na última poltrona. E muitas vezes essa visibilidade também se vê afetada quando a gente está num teatro que tem, de repente, o teto da plateia claro e não escuro. Porque o claro, então, vai rebater e vai iluminar a plateia inteira. Mas, agora então, voltando para o que vocês estão vendo aí, ferramentas da luz, posicionamento, intensidade, distribuição, cor, tempo e movimento, que são as ferramentas que eu utilizo quando crio luz, tanto para teatro, para uma peça de teatro infantil ou adulta, ou um show, são as coisas que me guiam. O posicionamento, por quê? Porque se eu tenho um contraluz, como por exemplo nessa última foto, eu não vejo a cara do artista, eu vejo uma silhueta. E isso diz algo a respeito. Se eu tenho uma luz que vem do chão, ele vai iluminar muito mais essa parte aqui do que essa parte aqui, quando vem de cima. E isso também dá uma sensação estranha. E esse estranhamento diz, nessa narrativa ou nesse discurso da luz, traz consigo algo. A intensidade também é uma questão. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi com Guilherme Bonfante foi que quando começava o show, ele não subia. Bom, já faz tempo que não sei se tem show das mulheres negras, mas ele fazia algo das mulheres negras e de Karnak. Eu lembro que vendo ele operando a luz, ele falava para mim, Cris, a princípio a gente não precisa ter tudo a 100%. Então você vai entregando aos poucos. Então a intensidade, ao mesmo tempo que ela é, sim, um valor do refletor ou do moving, do spot que a gente tiver, é também temperatura de cor, quando a gente está com lâmpadas quentes.
E essa temperatura de cor é muito mais quentinha quando ela está dimerizada do que quando ela está a full. Nessas fotografias, na primeira, Felipe Cato, que é um dos artistas com quem trabalho, ele está sendo iluminado por fresnéis não, desculpem, por elipsoidais. A banda inteira está iluminada por foco de elipsoidal. E ele está numa intensidade diferente da foto do meio, onde a banda começa a descer e já no terceiro todo mundo zerou. Quando falo em distribuição, tem a ver com como esse facho de luz é transportado, as partículas dele são transportadas no espaço. O que quer dizer? Eu falei agora Fresnel, eu não sei se vocês conhecem ou sabem o que é um Fresnel, um plano convexo, uma elipsoidal, uma par 64, uma Sarsifor, um moving light, uma lâmpada de LED, mas cada um deles emite uma radiação de energia diferente. E essa radiação não é somente dada pela fonte de luz, ou seja, a lâmpada, sino que também é pelo conjunto óptico, que é a lente, que está desse lado, e o espelho. A lâmpada fica no meio. Então, quando a lente ela tem um formato Fresnel, a radiação ela se dispersa muito mais homogeneamente, muito mais suave. Quando se trata de um plano convexo, a radiação é também homogênea, mas se forma uma borda um pouco mais visível. Quando a gente fala em elipsoidal, de repente, dos equipamentos convencionais, o mais versátil, porque ele consegue recortar a luz. Então, um facho de luz que tem uma distribuição de forma de cono, eu consigo cortar o cono e deixar ele quadrado, triangular, da forma que eu quiser. Então, estou alterando a distribuição dessas partículas no ar. Não me refiro à distribuição em planta, a isso quero dizer. A cor, por exemplo, é fundamental para a gente, porque trabalhamos com um equipamento convencional que tem uma temperatura de cor de uns 3200 Kelvin. Ou então a gente pode trabalhar com equipamento com lâmpada de descarga, que em geral tem uma temperatura de cor muito, muito azulada, por volta de 6000, 7000 Kelvin. E essa temperatura de cor também diz respeito à reprodução de cor que ela tem. Então, nessa foto, por exemplo, assim como a gente sabe que tem uma luz quente que ilumina os artistas, as outras luzes, as que estão no chão, que são uma cor mais azulada, mais cian, são de LED, e as que estão vindo de cima, que são roxas, são de lâmpada de descarga. Então, se eu colocar numa lâmpada halógena uma gelatina, provavelmente vai me dar uma sensação da cor muito diferente. E por último, temos o tempo e o movimento. O tempo é o tempo em que uma luz liga ou se apaga, quanto tempo ela demora em chegar a 100% ou quanto ela demora em dimerizar a um 10%, e o movimento que tem quando se trata de luzes móveis. Essas ferramentas são básicas e são as que me norteiam cada vez que eu tenho que fazer um desenho de luz. Então, primeiro vamos falar dos shows dentro de teatros ou de espaços fechados. Tem 3 fotos à direita. A primeira é do show da Thier, do show Jix, do ano passado, no Sesc Vila Mariana. A de baixo é da Xenia França,
na choperia do Sesc Pompeia, e a última é do Rodrigo Campos, no Sesc Pinheiros. São três espaços fechados, três caixas pretas diferentes, em pé direito, em largura, em profundidade, em equipamento. Mas o que eu quero ressaltar aqui é as questões que a gente conversou minutos atrás. Ter um controle da luz, então isso significa que na hora em que eu cheguei no teatro, montei minha luz, afinei a luz e vou na mesa de controle para gravar o show, eu tenho a possibilidade de ter somente no espaço a luz que eu montei para gravar esse show. Ou seja, eu tenho a melhor das situações. Outra das vantagens é quando a gente consegue estar num lugar e, obviamente, o show muitas vezes pede uso de haze ou uso de fog. Tem shows e tem artistas que não gostam e a gente então não usa. Mas quando a gente tem e está num lugar fechado, mesmo quando tem ar-condicionado, as condições estão dadas para que a gente tenha a mesma quantidade de haze lá no fundo que aqui na frente. Quando a gente vai depois para uma arena ou a um lugar ao ar livre, o vento é algo que a gente não consegue controlar, nem a direção do vento. Então, implica em outras questões. A gente tem um tempo a favor, em geral, quando estamos numa caixa preta. Mesmo que for um festival e for um horário reduzido, você não fica procurando o facho de luz ao meio-dia. Você sabe que está ali, você sabe o posicionamento, está vendo ao vivo o facho, está vendo ao vivo o brilho da lâmpada. E esse mesmo brilho, esse posicionamento e essa cor é o que você vai ver à noite na hora do show. Então, é a melhor situação de todas. E por último, obviamente, tem a questão de que você leva o teu desenho de luz numa caixa preta. E quando eu falo em caixa preta, estou me referindo, sobretudo, não a espaços fechados que tem, que acontece muito em festivais, que tem uma estrutura de box trás. Me refiro a uma caixa preta que tem várias. Então, a montagem é muito mais ágil, porque elas descem, vocês conseguem colocar tudo no chão, sobem, você escolhe em que altura você quer as varas, como por exemplo nessas fotografias que estão aí, na primeira e na última, tem várias varas de luz e todas estão a alturas diferentes. Isso você faz no teatro com varas contrapesadas ou com varas mecânicas, elétricas, que você consegue adaptar do teu jeito. Se você está num festival com um box trás, provavelmente você tenha que se ajustar à realidade e não ao teu desenho é quem comanda. E por último, a passagem de som nessa situação aqui é muito mais grata, né? Porque você não tem no ouvido o vento, né, que você teria de repente se você está num lugar ao ar livre. Ao mesmo tempo, a gravação de luz acontece muito mais tranquilamente, a passagem de som é muito mais proveitosa. Então, peguei 2 estudos de caso. Um vai ser o Nascimento de Vênus Tour, que é do artista Felipe Cato, e peguei o exemplo do Teatro Paulo Autran, do Sesc Pinheiros. Trouxe aqui para vocês a planta de luz. Para quem não conhece esse teatro, ele tem uma largura maravilhosa de palco,
tem uma profundidade e um pé direito super bons. E tem também um proscenio muito amplo. Esse proscenio é muito bacana, mas quando a gente está num lugar e um show que começa com a cortina fechada, você precisa ter na tua cabeça que teus equipamentos vão estar a uma distância X do artista quando abre a cortina e ele vem para frente, perto da plateia. Então, essa é uma questão também a ter em conta quando a gente está em uma caixa preta. O Teatro do Sesc Pinheiros tem um rider de luz da casa muito bom, tá? Muito bom, tanto pelo equipamento convencional, quanto pelo equipamento multiparâmetro. Multiparâmetro a gente chama aqueles refletores que são DMX, que não vão para o dimmer, eles vêm diretamente para a mesa, e cada canal deles equivale a um parâmetro. Então, a gente tem o parâmetro do dimmer, o parâmetro do shutter, o parâmetro do disco de cor. Se ele é CMY, ele faz mistura de cor, sem ter que passar por uma cor ou por outra no disco, para você ir para uma ou ir para outra. Tem gobos, muitas vezes esses gobos têm animações, onde você rota, mistura, e esses gobos adquirem movimento para além de girar para um lado ou girar para o outro. Tem prisma, enfim, cada um desses parâmetros é um canal, digamos, burdamente, e ele tem valores, e esses valores você opera na mesa, e é assim que você consegue construir essa dramaturgia com os movings ou multiparâmetros. A mesma coisa aconteceria com uma ribalta de LED, ou com uma par LED, com qualquer equipamento que tenha DMX e vá diretamente para a mesa de luz. Mas, falando agora um pouco sobre essa montagem, uma das coisas que eu gosto de construir quando eu tenho tempo, e essa era uma das questões quando a gente está numa caixa preta, é construir o espaço num todo. Então, se eu tenho uma caixa preta e eu tenho um pé direito alto e eu tenho varas que conseguem construir uma arquitetura de luz, então isso me interessa e eu tento ser o mais criativa possível para sacar el mejor jugo, como diríamos em espanhol, dessa situação. Eu gosto muito de utilizar elipsoidais e colocar gobos. Poderia fazer isso com moving? Sim, posso. Mas eles dão algo que o moving não dá. E é uma temperatura de cor maravilhosa. E eu faço meus próprios gobos com cinefoil. Furo o cinefoil bem fininho e faço uns fatinhos mega, 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 mega finos e delicados. O Nascimento de Venus Tour tem um conceito de uma concha de mar. Então, a banda está disposta como se fosse semicircular, e Felipe Cato, que é o artista, ele vai no meio. Eu, em geral, coloco par LEDs no chão, seguindo essa meia-lua. Então, os fachos fazem isto também. Como eu não tinha aqui, eu tinha que escolher entre colocar as par LEDs no chão ou as par LEDs no teto. Eu escolhi colocar elas no teto e deixar as ribaltas no chão. Ao mesmo tempo, o teatro tem dois tipos de moving light. Tem o Clay Paquis e tem o MMX Beam Wash da Robe. Só que por uma questão de tempo eu preferi utilizar os MMX
como se fosse um contra para a banda, e o resto, que são os Claypaqui, fazer cenografia de luz. A banda tem todos frente e contra de elipso, com CTB, que é esse Li 201, que é um corretivo de temperatura de cor, para que a temperatura de cor da lâmpada halógena, que é de 3200, fique mais perto de uns 5000 Kelvin. E tem também laterais de elipso recortadas. Vou mostrar aqui as fotos. Esse aqui é o resultado desse mapa de luz. Tem também um laser, que aqui pelo espaço ser tão grande ele ficou muito mais tímido. Um laser RGB de 500 miliwatts. Mas esse aqui, então, é esse desenho que vocês viram na folha. Então, vou falar um pouquinho sobre essa construção dessa dramaturgia. Como vocês conseguem ver, tem uma parte aérea que tem uma forma em V, que está dada pelos Claypaqui. Por outra parte, tem uma parte no chão, que são, além daqueles brilhos, que são os elipsos com gogo, tem moving, também Claypaqui. Tem o laser no meio, justo atrás do Felipe. Tem uns pequenos brilhinhos, que eu não falei, mas tem umas velas de LED. E tem a lâmpada que fica na frente do microfone de Felipe Cato, que é uma concha também de mar. Ele gosta de uma luz cênica, dramática, então eu tento ser o mais criativa possível com o que eu tenho. Aqui eu fui bem vertical no sentido das varas, tá? Porque vindo de trás para frente deixei a primeira a 1 metro de altura, a segunda a 2 metros, a terceira a 3, 4, 5 metros. Acho que ainda tinha uma a 6 metros e depois vinha a parte dos elipsos a 6,5 metros, 6 metros mesmo. Mas uma das coisas que mais eu gosto é trabalhar, então, a possibilidade de ter esse tipo de flares, ter uma combinação de cores. Às vezes fica entre tons frios e tons quentes. Eu não tenho muitas fotografias desse show. Esse show foi justo antes da pandemia, no dia 12 de março, na sexta-feira. Então, as fotos que eu tenho são as que eu tiro do meu celular. Mas, para que a gente veja um pouco algumas coisas, esse show eu não poderia ter feito se a gente estivesse numa arena ao ar livre. Porque ele é um show sumamente complexo. Complexo porque cada música tem um tempo específico, tem um movimento específico, tem uma cor específica e tem texturas específicas. Quando você vai para uma arena, em geral, você não tem tanto controle porque as coisas já estão dadas. Você chega para fazer um festival e já tem montado uma luz. Então, você não consegue colocar as varas ou o box trash na altura que você quer. Você precisa se adaptar àquilo que está. O outro estudo de caso é de Selvagens à Procura de Lei. Foi o lançamento do disco, Não Sei Que Guarulhos. Para mim era uma banda nova, nunca tinha trabalhado com eles, então tudo era muito novo, não tinha tampouco uma referência de um show anterior, mas eu queria muito explorar as ribaltas de LED que o Sesc tem. Eles têm 14 ribaltas LED, que é muita quantidade para o que a gente vê em geral nas casas de show. Tem Moving Light também,
o Robe da MMX, tem Parledges, eu coloquei Cersei for par, fazendo uma linha de contra na última vara, a 1,5 metro de altura, para dar um blind na plateia. E tentei conversar as parledes das laterais no chão com as que estão penduradas e ao mesmo tempo os movings fazendo um desenho específico que contrariasse o desenho das ribaltas. E aqui está o resultado desse mapa de luz. Confesso que quando estava montando, estava com muito medo, achando que de repente não ia dar em nada, né? Às vezes a gente fica matutando muita coisa no mapa de luz, numa planta, mas só quando você chega no lugar é que você consegue ver outras opções. E quando eu falo outras opções, opções de posicionamento, desse direcionamento dessa luz. Como, por exemplo, na que está em cima, à direita. Colocar os fachos de luz dos móveis para um lado, para o outro e para o outro, foi uma descoberta que eu fiz lá. O resultado das ribaltas em pé e as ribaltas no chão, eu mais ou menos tinha ideia. Porque você vai pensando, vai desenhando com caneta no caderno e você vai pensando que, ok, isso aqui pode dar certo, mas tem muita coisa que você faz que você só percebe lá quando está no local do show. O show deles era muito para cima, era uma onda, um rock pop, então precisava ser um show ágil, que tivesse várias coisas, várias texturas, possibilidades de repente tirar tudo e deixar só as ribaltas, ou deixar somente os movings, ou de repente colocar os movings com flares e utilizar as parledges, ou de repente deixar só o blind da Cersei for par. Enfim, foi um show sumamente delicioso. De novo, muito possível, porque além de a gente estar em um lugar que consegue controlar a luz, o blackout, né, para gravar, para entender. Eu gosto de gravar ouvindo a música, então eu tenho meu setlist, coloco meu fone de ouvido e como se eu me isolasse do lugar onde eu estou e começo a gravar. Lá, 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 lá. E na passagem de som eu testo se aquilo que eu gravei está no tempo bom, porque uma coisa é ouvir uma gravação e outra coisa é os músicos ao vivo, que tem uma pegada muito mais dinâmica do que aquilo que está mixado e gravado e você escuta desde teu celular ou desde qualquer dispositivo de música. Não, só dizer que esse show para mim foi uma descoberta estética. Realmente fiquei muito feliz com esse resultado. Ok, agora, e eu vou pulando porque o tempo é curto, já vamos 33 minutos e no máximo 1 hora. Vou passar para a maior dificuldade do lighting designer, que é fazer a luz com sol. Em uma arena, num lugar aberto. Eu escrevi aqui do lado mais ou menos uma guia, né? Das coisas que tinham sido muito difíceis para mim. Sobretudo, eu lembro que fiz o primeiro Lollapalooza com Jalu, no 2016. No ano seguinte foi com a Thier e com a Malu Magalhães. Não no Lollapalooza, a Malu foi no festival em BH. Outra dificuldade e muito medo foi Thier abrindo para o Coldplay aqui no Allianz, em São Paulo, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. Teve outros desafios, além desses shows, mas o primeiro a gente nunca esquece e o primeiro Maracanã a gente também nunca esquece.
E era difícil porque se tratava de uma mesa que eu não conhecia, que era Roquefort, falando em inglês, que eu me defendo, mas não sou uma profissional na língua inglesa. Então, cada coisa era mais um desafio. Eu não gosto de colocar como obstáculo, porque obstáculo a gente fica parado, a gente não faz, mas sim desafios. E eu adoro os desafios. Essas fotos que estão aqui à direita são do Koala Festival. Não lembro agora se foi no 2018, com Rubel maravilhoso. E o show dele era umas 5 horas da tarde. Então, uma das coisas que eu aprendi fazendo Jalu no Lollapalooza foi: não adianta eu querer iluminar a banda e o artista como a gente ilumina numa caixa preta quando a gente tem aquele blackout no espaço. Aqui você tem a luz do sol, tem a luz do sol, aliás, na tua frente ou de repente no teu contra. Se você é público e o sol está atrás, isso significa que o sol está iluminando o palco. E, portanto, qualquer coisa que você colocar lá não vai aparecer. Se, pelo contrário, você é público e o sol está na tua frente, como é a relação quando você é o lighting designer, você está sendo ofuscado e tem dificuldade para perceber a diferença por contraste. A gente vê por contraste, né, tudo. Então, quando você tem muita luz, você não consegue diferenciar o que há lá. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é essa. Quando a gente está em uma posição onde o sol está na nossa frente, o sol incomoda a gente para gravar, incomoda a gente para perceber realmente quanto tem de luz lá dentro. Inclusive para fazer as positions. A gente adora fazer os moves na position do artista. Quando são 12 horas do meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, você não consegue ver realmente se você está no ponto certo, a uma distância do palco que às vezes são 20 metros, 30 metros. Então é muito mais difícil e você perde muito mais tempo. Por isso, trabalhar com uma mesa, como por exemplo a que está aí, que é a Grande Mea, e com o arquivo do show, que às vezes as empresas que estão montando a luz te facilitam. Você chega na tua casa, grava no teu computador e esse show pré-gravado te auxilia no dia em que você chega lá, espeta na mesa e tem mais ou menos tudo um pouco mais definido. Outro dos problemas, como eu falei, era a fumaça. A gente não sabe se daqui a 2 horas o vento vai soprar de que lado a que lado. Já me passou de sair correndo, pedir para os técnicos, levem a máquina de fumaça para frente, porque o vento está soprando da cá para lá. Levemos a máquina de fumaça de trás para a esquerda. Tipo, a gente fica louco tentando fazer com que a fumaça preencha o espaço e durante o dia a gente veja algo para quando o show acontece à noite, a gente não erra as positions dos movies. É uma questão. Às vezes a gente tem somente 1 hora para setup da banda, para fazer a passagem de som mais 1 hora, e nessa passagem de som você tem que conseguir fazer com que teu show fique bonito. Então é muita correria. Imagine chegar num lugar 10 horas da manhã, você não consegue ver porque não dá para ver a luz. Às vezes tem elipsoidais que são lâmpadas halógenas,
temperatura de cor 3200, com uma atmosfera 7000 Kelvin, não dá para ver. Então, fica bem complexo afinar um refletor convencional. Imaginem, então, o resto das luzes. Muitas vezes o que ajuda é que a gente trabalha com Moving Beam, e o Beam a gente consegue ver um pouco mais, porque ele tem uma lâmpada de descarga que é tão fria quanto, então tudo é um pouco mais fácil, mesmo assim é muita treta. Então aqui eu trouxe o estúdio 1, que é o do planeta Ford. Esse mapa aqui foi um mapa montado no Marco Zero, na cidade de Recife, em Pernambuco, no Carnaval desse ano. Era super bonito o espaço, o lugar nem se fala, mas era aquela história. A gente chegou, acho que foi 1h da tarde, e tínhamos até 2h30 para ajustar tudo, luz, som, passagem de som, e depois era direto para o show, à noite. E eu quero que vocês percebam quanta quantidade de equipamento tem, porque é maravilhoso ter muito equipamento, é incrível. Mas ter muito equipamento implica em mais tempo programando. Ter mais equipamento implica também em ter maior probabilidade de ter perda de sinal. E um moving que perde sinal implica em que você perde um tempo em que o técnico sobe, revisa, verifica se está tudo certo, se não é um moving. Às vezes eles têm que trocar, às vezes não. Então é muito mais corrido e é muito mais estressante. As fotos que estão embaixo são as fotos desse mapa de luz, dessa montagem. As duas fotos que estão no vértice inferior direito são do teto, que ele tinha todo um box trans circular, e da parede lateral. A luz ficou super bonita, mas foi sinceramente muito difícil programar nessas condições, nessa hora. Vejam a foto que tem do lado. Eu fiz questão de colocar aqui uma foto do lugar, da hora em que a gente estava lá gravando. Não dá para ver nada, porque realmente era muita luz do sol. A gente estava bastante distante do palco. A fumaça se esvaziava em seguida, então você não conseguia ver o trajeto da luz. Foi bastante complexo. As duas fotos de cima foram do show em Copacabana, em Rio de Janeiro, esse ano também, no mês de janeiro. Tinha muito menos material. E nos dois casos, eu tenho também a função de passar o vídeo, fazer o mapping do vídeo e operar o vídeo. Então, são duas funções que preciso cumprir em tempo muito recorde. Não vou falar agora do vídeo, porque vou deixar isso para depois. E, de novo, aqui uma grande GMA. Falar em mesa de luz é fundamental, porque muitas vezes a gente tem uma mesa de luz que nos ajuda. No caso, a grande GMA é muito facilitadora do nosso trabalho, muito. Sinceramente, eu acho que quando a gente tem a possibilidade de programar em casa e chegar com algo feito, não somente a gente consegue prever se o desenho dá certo e pré-programar as músicas, quanto realmente trabalhar ao nosso favor. E tenho esse outro estúdio, que foi
o da Thier no Lollapalooza em 2017, do show Gaia. Não tenho aqui a planta de luz, mas para que vocês tenham uma ideia da quantidade de refletores que haviam, eu trouxe essa lista. E, de novo, quando você tem tempo de programar, ou tem o espaço suficiente para você programar, é ótimo ter muito material. Mas pense que em cada moving você precisa fazer as positions, precisam fazer os palettes com cada position, com cada cor, com cada textura de gobo, gobo rotator, troca de gobo, efeitos, editar tudo isso e gravar. Então, também a gente precisa ter a clareza de que quanto mais material a gente pede, a gente precisa mais tempo. Não é porque a gente tenha mais material que vai ficar mais fácil ou mais bonito. Muitas vezes pode ter muito material e é um caos. E esse aqui foi o show da Thier no Lollapalooza. Trouxe essas duas referências porque o show da Thier, assim como o do Chalu, para mim foi uma parada bem de aprendizado. As luzes não dava para ver, por exemplo, cores vermelhas ou cores Congo, que são muito mais fechadas, que a transmissão da luz é menor. Então, trabalhar com luzes claras, com cores claras, era o ideal. Por outra parte, trabalhar com o facho BIM dos movings. Se eu tenho fumaça, eu consigo desenhar um espaço. Se eu não tenho fumaça e eu estou 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, com sol a pino, então eu preciso jogar isso para a plateia. E o que à noite ofuscaria, sem dúvida, qualquer um, durante o dia você não percebe esse ofuscamento. Então, ter o facho completamente aberto, não trabalhar texturas, pelo menos aqui nesse show da Tia, que foi muito mais cedo, não me lembro se eram 2 horas da tarde, e trabalhar cores que sejam muito mais, mais leves. Leves me refiro de não absorver tanta radiação, sino que de emitir a maior quantidade de radiação possível. Vou voltar aqui só para que vocês vejam. No show da Elsa Soares, no verão da Tim, eu utilizei gobos e deu certo. Mas esse show foi, se mal não me lembro, por volta das 6 da tarde, 7 horas. Então o sol estava um pouco mais baixo. Com a Thier, o sol estava realmente 2 horas da tarde, era muito difícil. Então, realmente, jogar tudo para a plateia e você ver que tem luzezinhas ligadas e como perceber que, tem luz. Por isso, também deixei a foto com os refletores para baixo, porque eles estão ligados, dá para ver na fog que eles estão ligados, mas a gente não percebe eles. Só percebe quando ele está no teu olho. Então, essas duas diferenças são importantes quando a gente trabalha com shows ao vivo em lugares abertos e em horas onde o sol é muito mais presente. E agora vem a parte em que vou falar um pouquinho da necessidade de controlar a luz quando a gente tem projeção frontal e quando a gente tem painel de LED. Quando a gente tem uma projeção frontal, a gente precisa ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. Nesse show aqui da Verônica Ferriani, que eu deixei ele como referência, ele foi na choperia do Sesc Pompeia. Eu também operava o vídeo e operava a luz, então tudo fica muito mais fácil, porque eu consigo
ser a minha própria mediadora. Mas quando a gente tem uma pessoa que está fazendo a projeção, é legal ter uma conversa. Porque toda a luz que vem de frente, igual que a projeção, que é frontal, compete com a luz do projetor. Então, essa luz, quando ela vem, se esse aqui é o artista e a luz vem assim, num ângulo de 45 graus, ela vai ter um rebatimento justamente no ciclorama, que é onde se imprime a projeção frontal. Então, eu prefiro trabalhar com luzes laterais ou com luz de contra. A luz de contra precisa estar dimerizada ou ter cores que colaborem com a projeção, com a imagem da projeção, com as cores que estão sendo projetadas. Porque senão, se elas forem muito claras, então vão ficar visivelmente à frente da projeção. Quando a gente está com um telão de LED, que é o caso da última foto, que é do espetáculo de Maurício Meirelles, que foi agora durante o período de quarentena, de pandemia, foi no drive-thru, aqui no Allianz Parque, você não passa por esse problema. Por dois motivos. O primeiro é a projeção, entre aspas, porque é um telão de LED, ele é de trás para frente, igual que a luz. A gente monta de trás para frente. Então, os dois vêm no mesmo sentido. Por outra parte, o LED é luz. É uma emissão de luz. Então, ele tem tanto brilho que às vezes a dificuldade está em você ver a luz e não você não ver o painel de LED. Aqui se inverte o papel. Então, o necessário é calibrar o contraste e o brilho do painel de LED e não calibrar tanto a luz. Você consegue ser um pouco mais arriscado e colocar os teus bins para frente, que mesmo assim você vai ver o telão de LED. Se quando a gente trabalha com haze ou com fog, quando temos uma projeção frontal, e esse é um problema, porque atrapalha a luz da projeção, quando a gente está com um painel de LED, não atrapalha nada. Ainda mais a gente precisa da haze ou do fog para a gente ver o facho de luz quando ele vem pela frente do painel de LED. Então, são situações completamente dispares. E sobre o uso das cores, também a gente precisa ter muito cuidado quando é projeção multimídia frontal. Quando a gente tem, sobretudo, equipamentos muito mais novos, que tem muito mais brilho, como pode ser um moving beam, e a gente coloca ele com um CTO ou um CTB, que seriam aqueles corretivos para temperatura azulada ou temperatura amarelada. E a nossa projeção, ela não vem de um projetor bam, 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 ela mata a projeção por duas razões. Por como ela reflete no chão e esse rebatimento acaba pegando no ciclorama, e também porque ela na fumaça, esse bem se transforma em um sólido. A luz tem essa capacidade, a gente vê o facho sólido, e aquilo que está por trás desse facho a gente não vê. Então tem que ter esses cuidados. Esse aqui é sobre o show Ben, da Malu Magalhães, no Tom Brasil. Esse não lembro se foi no 2016 ou 2017. E era uma projeção frontal multimídia. Eu fazia a luz e também a projeção. Então, de novo, tinha essa vantagem que eu conseguia lidar comigo mesma. Então, eu controlava as duas coisas.
Esses aqui são dois mapas de luz, são dois mapas diferentes. A diferença deles é que no Tom Brasil tinha lâmpada par 64 e eu aproveitei as lâmpadas par 64 para colocar gelatina na cor âmbar e amarela e CTB. No outro é em BH e somente tem Cersei for par, tem Parlegi, tem elipsos e tem móveis. E aqui é o resultado disso. Eu coloquei a primeira foto que está à esquerda. Essa luz que vocês veem é do projetor. Então, imaginem que um projetor muitas vezes tem que estar muito distante. Ele tem que atravessar uma distância e a luz vai se perdendo nesse quadrado da distância. Cada metro que percorre é um pouquinho a menos que chega. Num ciclorama que era sumamente grande, não lembro agora a medida, mas devia estar por volta dos 12 metros por 8 metros, com um monte de luz na frente e que com a fumaça a luz se transforma nesse cone sólido e a gente não consegue ver a projeção. No Tom Brasil foi um pouco mais complicado porque tinha muita luz e eu precisava ainda me encontrar, me achar. E em BH já foi muito mais grato e eu trabalhei um pouco mais a favor da projeção. E o projetor também estava muito mais perto do ciclorama. E isso muda completamente o resultado. E o segundo estúdio é com o show da Xenia França, e nesse caso é um telão de LED, na Fundição Progresso, em Rio de Janeiro. Essa aqui é a planta de luz. Era uma planta que já estava montada, e eu ia adaptar a luz do show a esse espaço e a essa montagem. E tinha um painel de LED, o painel de LED é outra artista que faz, que opera, que é a Isis. Então aqui era muito mais controlável. Eu lembro que tive 1 hora só para adaptar todo o show de luz, que é muito pouco tempo. Eles tinham muito material, muito BIM, e ao mesmo tempo trabalhar com BIM é complicado, porque você tem poucas opções. Ele não é CMY, ele tem disco de cor. Por outra parte, o gobo, por ser um BIM, fica muito estreito, então você parte para o uso do frost ou o uso do prisma, e o próprio prisma parece um gobo de luz. Mas, por ser um painel de LED, eu não tive o problema que tive com a Malu, por exemplo. Por ser um painel de LED, ele já tem um brilho maravilhoso e sempre, mesmo que eu tivesse os BIMs em cores mais claras, ele estava visível e estava aí. Bueno, gente, acabou o nosso tempo, são 58 minutos agora. Eu gostaria de seguir conversando com vocês, gostaria de ver perguntas e respondendo coisas, dúvidas ou, de repente, coisas que vocês queiram compartilhar comigo. Mas deixo aqui um saludo e um abraço para vocês. Quem quiser deixar algum comentário, pode deixar. E depois eu vejo com vocês como consigo me comunicar. Eu agradeço a atenção, agradeço o Festival das Marias por esse convite e espero que tenha sido uma hora grata para vocês. Tá bom? Boa semana e bom trabalho.